O sétimo livro da série sobre Stephen King é Needful Things. E aquele saiu como Trocas Macabras, outra editora lançou como Coisas Necessárias, né? Então saiba que se trata da mesma obra. E essa é até agora a maior das obras, com as suas 700 páginas. Para caber tudo isso no episódio, eu vou ter que resumir muita coisa, portanto, e meu objetivo aqui vai ser dar uma ideia geral do roteiro em torno dessa loja Needful Things e seu patrono chamado Leland Gaunt. Esse cara é recém-chegado ao Castle Rock e eu vou ter que explicar também porque esse é o livro mais importante para o desenvolvimento da identidade dessa cidade fictícia. O Leland Gaunt é um lojista recém-chegado de Akron, no Ohio, diz ele, e ele funda uma loja para substituir aquela loja de quinquilharias do Pop Marrow, que, como a gente viu no último episódio sobre The Sundog, foi incendiada junto com seu dono por motivos paranormais. E o Gaunt é uma figura demoníaca. Ele sabe do que seus clientes precisam, como só um telepata conseguiria saber, e ele sabe o quanto eles precisam dessas coisas. O quanto elas sacrificariam por alguma quinquilharia besta de valor sentimental, tipo um card de beisebol raro e autografado, tipo os óculos que pertenceram a Elvis Presley ou uma vara de pescar antiga que o seu pai possuía e você nunca mais viu para vender. E como um ser sobrenatural, ele sempre dará um jeito de fornecer coisas para as pessoas que jamais elas imaginariam ter em posse. E tudo isso é possível a um custo muito alto, é claro. Quando você leva um artigo raro dessa loja Needful Things, você deixa o seu dinheiro e deixa um favor para o Leland Gaunt. E notamos os termos que ele usa logo na primeiríssima transação do livro. Isso acontece com um garotinho de 11 anos chamado Brian Rusk. E o garoto vai dizer o seguinte: esse é o card de beisebol mais raro do universo. Sim, Sr. Gaunt disse distraído. Seus longos dedos deslizaram pelas cartas rapidamente, pelos rostos de outras épocas encarcerados em coberturas de plástico transparente. Um pouco de tudo, é assim que funciona um negócio de sucesso, Brian. Variedade, prazer, espanto, realização. É disso que se trata uma vida de sucesso, aliás. Você ainda está aí, Brian? Desculpe, disse Brian, corou. Ele sabia que teria que devolver aquele card, devolvê-lo e sair dali, mas não conseguia largar do objeto. O Sr. Gaunt mirava seus olhos, bem em sua cabeça ao que parece, e mais uma vez ele achou impossível desviar o olhar do homem. Então, disse o Sr. Gaunt suavemente, digamos, Brian, que você será o comprador. Digamos assim, quanto você pagaria por este card? E Brian sentiu desespero pesar sobre seu coração como um deslizamento de pedras. Tudo que eu tenho é... E o Sr. Gaunt fez sua mão esquerda voar para cima. Shh! Disse ele severamente. Morda sua língua. O comprador nunca deve dizer ao vendedor quanto ele tem. Você pode muito bem entregar sua carteira ao vendedor e despejar o conteúdo dos seus bolsos no chão durante uma barganha. Se você não consegue mentir, então feche a boca. É a primeira regra de uma transação justa, Brian, meu garoto. Seus olhos, tão grandes e escuros, Brian sentiu estar nadando neles. Existem dois preços para este card, Brian. Metade e metade. A primeira metade é dinheiro. A outra é uma ação. Você tá me entendendo? Isso tá no capítulo 1, tá? E quando ele fala assim, a outra metade é uma ação, no original o termo usado é deed, D-E-E-D, que pode ser traduzido como um ato, um feito, mas também pode ser traduzido como um crime. E sob essa lógica dos dois preços, ele está vendendo um card raro que devia custar uns $700 naquela época, só por 85 centavos. Só que 85 centavos mais um favor. Ele não diz que favor é esse. E o Leland Gaunt é o diabo. Fazer uma transação com ele é fazer um pacto diabólico numa chave moderna, realizada sob a lógica do mercado e da publicidade. Então, sua loja começa a fazer parte do imaginário na cidade, já no capítulo 1, via publicidade.
Então, ali a gente se depara com várias cenas em que os habitantes da pequena cidade estão discutindo um curioso anúncio que aparece no jornal e diz: Needful Things, significa coisas indispensáveis, um novo conceito de loja, você não vai acreditar nos seus olhos. A propaganda é bem simples, é apelativa e é eterna. Eu acho que o princípio de toda loja de quinquilharias é se propor como única, como uma coisa indispensável para a sua vida, sem a qual você viveu até agora. Só que agora que ela surgiu, tudo vai mudar. As pessoas estranham o fato de a loja estar abrindo logo depois da temporada para turistas no Maine, justo no outono. Porque igual cidade de praia aqui no Brasil, todo comércio ali é feito para tirar dinheiro de gringo ou de gente de fora, não para servir exatamente a população local. Então assim, todo mundo estranha uma loja estar abrindo para satisfazer os seus desejos pela primeira vez. E uns torcem o nariz para o fato de se tratar de uma loja de um solteirão forasteiro, cara do sul sobretudo, só que outros gostam da ideia. Conforme as pessoas vão chegando perto e tendo interações bizarras, mas curiosamente agradáveis com o patrono da loja, elas sempre passam por uma plaquinha com uma mensagem em latim, que diz Caveat emptor, que o cliente esteja alertado. E todas essas cenas em que as pessoas entram, acham alguma coisa mirabolante, tem uma conversa interessante com o cara, dá mais ou menos um terço do livro. O narrador dá bastante ênfase para esse prenúncio, essa plaquinha, como algo sinistro que vai acontecer. E chega um momento em que o Gaunt já conquistou a simpatia de metade da cidade e de pessoas inclusive muito diferentes. Primeiro desse garotinho de 11 anos que eu mencionei, para quem ele deu praticamente um card de beisebol raro. Só que depois vem uma jovem viúva que não bate muito bem da cabeça e que matou o marido que batia nela. E depois de uma temporada num hospital psiquiátrico, ela foi integrada àquela comunidade e ela se chama Nettie Cobb, a gente já vai falar um pouco dela. Então a gente tem o Ace Merrill, que é aquele cara meio sociopata de O Corpo e sobrinho do Pop Merrill do último livro. E aqui ele acabou de sair da penitenciária e ele tá na faixa dos 50 anos, louco para reconquistar o seu posto de traficante de drogas naquela cidade. E ele também consegue um objeto com o Gaunt, que é um livro contendo um mapa de tesouro dentro. Daí a gente tem Polly Chalmers, que é justamente a pessoa que atendia a drogaria onde Pop Merrill comprou os filmes de Polaroid que o mataram naquele último livro sobre o qual a gente falou. E de novo ela aparece aqui num outro contexto, já como uma mulher de meia idade e namorada do xerife Alan Pangborn. E ela consegue com esse lojista um remédio milagroso para uma artrite que ela tem e que atormenta a vida dela há muito tempo. Então são pessoas de perfis completamente diferentes. E a gente vai ter que selecionar só algumas por uma questão de brevidade, porque o livro vai longe mesmo, ele trata praticamente uma dezena dessas pessoas. E o Gaunt, interessantemente, sabe lidar perfeitamente com cada tipo de pessoa. E é isso que o torna uma figura diabólica, impossível também. Ele conversa com o garotinho como uma pessoa boa no trato com crianças. Só que quando é para falar com o traficante de cocaína recém-saído da penitenciária, ele sabe usar exatamente a linguagem certa e andar na mente do cara ao final da primeira interação que ele tem com ele. Então, esse é um livro sobre Leland Gaunt, mas também sobre cada personagem individual que às vezes apareceu nos 7 livros anteriores sobre Castle Rock. E nesse quesito eu tiro o chapéu para Stephen King, visto que ele escreveu uma espécie de ciclo de novelas, ao mesmo tempo que escreveu um romance com começo, meio e fim. Eu já vou explicar esse aspecto mais técnico do ciclo de novelas assim que der um fechamento para a narrativa principal em torno dessa loja misteriosa. Então, conforme o Gaunt vai cobrando os favores aleatórios para os seus clientes, que são tipo, suje de barro os lençóis de tal pessoa, ou vá buscar um carregamento de caixas em Boston para mim de madrugada. Conforme ele faz isso, a gente entende que seu objetivo é basicamente destruir Castle Rock.
e a pacatez daquela cidade porque ele é um agente de destruição. Ele é como o Satanás bíblico que veio para destruir, e através dessas pequenas prendas ele vai fazer donas de casa de meia-idade lutarem de faca com a vizinha até a morte. Vai fazer o padre e o pastor local caçarem um ao outro pelas ruas da cidade com machado em mãos. E daí vem o subtítulo do livro, que é a última história de Castle Rock, porque a cidade vai ser inteira explodida e saqueada no final, num cenário que está previsto para acontecer em 1991. E nesse sentido eu insisto, no fundo Castle Rock é uma grande personagem por detrás de cada pequena história sobre guerras entre vizinhos, entre diferentes denominações de igrejas, entre membros de diferentes órgãos de governo, como foi desde o primeiro livro na série, no fundo. Só que nesse livro específico, Stephen King parece achar um formato literário que vai dar conta de explicitar isso melhor do que os romances, contos e novelas anteriores. Então vamos pensar em tudo que veio antes. Você pega um livro como Cujo, do cachorro raivoso que dilacera uma porção de pessoas na zona rural de Castle Rock. É difícil tentar descrevê-lo em poucas palavras sem se focar no número de agentes humanos e animais. Então você vai dizer que esse é um livro sobre uma mãe que fica presa num carro com o filho pequeno no dia mais quente do ano, numa propriedade rural assombrada por um cachorro São Bernardo com raiva, na pior conjuntura imaginável. Você nota que não tem espaço tanto para falar sobre a cidade onde ela está. Isso aparece como um cenário de fundo. Só que em Needful Things, pois bem, você tem que falar da cidade. A estrutura do livro é própria do ciclo de novelas, como a gente chama em teoria literária. Isso não tem nada a ver com telenovelas, tipo Rede Globo. Na verdade é um formato muito antigo, da antiguidade persa, onde você tem uma narrativa principal, que moldura e guia várias pequenas histórias, e há uma relação de simbiose entre todas essas partes. Então, quando o narrador está contando sobre o passado de uma personagem por 30 páginas a fio, vamos dizer, tudo que ele está contando vai ajudar a preencher certas lacunas e te fazer entender melhor a história principal desse vendedor diabólico e seus favores que trarão a destruição da comunidade de Castle Rock. Então, essa história definitiva de Castle Rock e de como é fácil trazer o caos social a uma pequena cidade amigável no interior do Maine e, por extensão, no interior dos Estados Unidos. Então, deixa eu dar um exemplo de como uma pequena história contada para essa coisa toda do caráter episódico e novelístico do livro ficar mais claro. Essa é a história entre as vizinhas Nettie Cobb e Vilma Jersky. A primeira é uma empregada doméstica da sua amiga e benfeitora Polly Chalmers, com quem ela tem uma amizade muito honesta. E a Nettie foi uma pessoa de vida difícil, marcada por abusos físicos. A gente lê que primeiro a mãe dela abusou dela, depois foi a vez do seu marido. E ela aguentou tudo passivamente até que esse cara quebrou, um certo dia, umas decorações de vidro delicadas que ela mantinha em um tipo de cristaleira. E a narrativa é a seguinte: ela considerou dizer ao Sr. Gaunt, o lojista com quem ela estava conversando, que seu marido ainda poderia estar vivo caso não tivesse quebrado, 14 anos atrás, um abajur de vidro ornamentado muito parecido com este, e que isso tinha sido a gota d'água que por fim a levou ao limite. Ele tinha quebrado muitos ossos seus durante aqueles anos em que estiveram juntos e ela o tinha deixado viver. Mas quando ele quebrara algo de que ela realmente precisava, isso a fez tirar a sua vida. Isso está no capítulo 4. Então, ver algo pelo qual ela tem afeto, algo que define um gosto que é só dela, e que por extensão define a personalidade dessa que é uma pessoa tão negligenciada por todos, nesse momento uma chave vira dentro da sua cabeça e no mesmo dia ela assassina o maluco na sua cama e é mandada para o hospital psiquiátrico Juniper Hill. E de volta do tratamento psiquiátrico, a Nettie não está batendo muito bem. Ela é lenta, ela é meio infantil, mas ela é acolhida por alguém que se torna sua melhor amiga, que é essa tal de Polly Chalmers.
E ela até ganha um cachorro dessa amiga, um cachorro chamado Raider, e aparentemente vive uma vida tranquila até que esse vendedor Leland começa a jogar a sua vizinha, uma mulher de sangue quente, contra ela. E essa mulher, que é a Vilma Chersky, vai arrumar qualquer motivo para antagonizar com a Nettie. Primeiro ela começa a reclamar dos latidos do seu cachorro, e tudo indica que ela simplesmente não vai com a cara de ninguém, só que ela usa essa que é a pessoa mais frágil da região para servir de saco de pancadas. E aqui entra essa interligação entre histórias da qual eu falei. Um dos favores que o diabo disfarçado de vendedor de antiguidades pede pro moleque Brian Rusk é uma prenda própria de um garoto. Ele tem que ir até a casa dessa Vilma e sujar seus lençóis com barro. Então ele vai e pede para outra pessoa deixar um bilhete que dá a entender que foi a Nettie que teria feito aquilo, que ela estaria ameaçando a Vilma de fazer pior caso ela não parasse de perturbá-la e perturbar seu cachorro. Daí então vem um bêbado local, que é o Hugh Priest, que recebe uma tarefa um pouquinho mais extrema. Ele tem que entrar na casa da Nettie durante o horário comercial e matar o cachorro com um abridor de garrafa. E a Nettie, quando entra em casa e vê o seu cachorro morto, ela sucumbe a um estágio de paralisia traumática, enquanto uma outra prenda do garoto está sendo feita lá na casa da vizinha. Ela consiste em quebrar as suas janelas. Então esses 3 eventos, alguns extremos como matar um animal, outros muito menos sérios como simplesmente sujar os lençóis de uma pessoa, eles são bastante para fazer uma ir atrás da outra de faca. E o conflito final entre elas é narrado como um duelo de filme de faroeste. Faço questão de citar ele aqui. Vilma e Nettie se encontraram na esquina da rua Willow com a rua Ford. Ali elas estacaram, olhando uma para a outra como pistoleiros num filme de bang bang. O vento agitava seus casacos rapidamente de lá para cá. O céu se fechava e desaparecia nas nuvens. Suas sombras iam e vinham como visitantes intermitentes. Nenhum tráfego movia qualquer uma dessas ruas ou das calçadas. Elas eram donas daquele cantinho naquela tarde de outono. Você matou meu cachorro, sua piranha. Você quebrou minha TV. Você quebrou minhas janelas. Você quebrou meu micro-ondas, sua louca arrombada. Eu avisei. Dê um passo e alguém vai morrer aqui. E tá certo, essa não será eu. Vilma articulou essas palavras com alarme e surpresa crescente. O rosto de Nettie a fez notar que pela primeira vez as duas poderiam estar prestes a se envolver em algo um pouco mais sério do que uma puxação de cabelos ou uma rasgação de roupas. Nettie correu em sua direção, levantando o cutelo conforme se aproximava. Seus lábios se afastaram dos dentes e um longo uivo deixou sua garganta. Vilma se agachou, segurando sua faca tal qual um canivete gigante. Quando Nettie se aproximou dela, Vilma projetou para cima. Ela penetrou fundo nas entranhas de Nettie, então se levantou, rasgando seu estômago e fazendo expelir um jato de mingau fétido. Vilma vivenciou um momento de horror pelo que tinha feito com a outra ponta do aço enterrada em Nettie, e os músculos de seu braço relaxaram. O impulso ascendente da faca arrefeceu antes de a lâmina poder alcançar o coração freneticamente pulsante de Nettie. "Oh, sua vadia!" Nettie gritou e fez descer o cutelo. Ele foi enterrado até o cabo para dentro do ombro de Vilma, partindo a clavícula com um estalido surdo. A dor afastou qualquer pensamento objetivo da mente de Vilma. Nettie puxou seu cutelo. Foram necessárias as 2 mãos para fazê-lo, e quando ela finalmente conseguiu fazê-lo largar do osso, um monte de tripas soltas escorregou do buraco sangrento em seu vestido e ficou penduradas à sua frente num nó reluzente. As 2 mulheres circularam lentamente, seus pés imprimindo rastros em seu próprio sangue. E a cena vai longe, tá? Mas no final ele diz o seguinte: as 2 mulheres estavam deitadas umas sobre as outras como amantes, seu sangue pintando as folhas cor de canela sobre a sarjeta.
E eu fecho essa cena lindaça do capítulo 10. Essa é a primeira cena de violência explícita mesmo. E vocês que acompanham a série sabem que Stephen King reserva momentos especiais nos seus livros para chutar o balde e ser realmente escroto nas descrições da anatomia humana sendo desfigurada por violência. Então, intestinos sendo perfurados exalam odores com os quais nossos narizes nem deveriam ter contato. Ele sempre vai fazer questão de colocar esses detalhes podres, né? E essa é uma marca da sua escrita, e saber que a Nettie, que é essa pessoa super fragilizada, mais essa Vilma, que é uma megera que ladra, mas não morde, torna a cena ainda mais extrema, porque elas descobrem que elas são capazes de assassinato só quando elas já estão começando a brigar. Até então nunca passou pela cabeça delas que uma briga entre duas mulheres seria algo mais do que uma puxação de cabelo ou elas rasgando as roupas uma das outras. E o poder desse Leland Galt sobre o espírito comunitário dessa cidade pacata é um teste com os limites do americano médio. No final do livro ele se descreve como um eletricista da alma humana, numa metáfora particularmente poderosa e que eu vou ter que citar aqui. E ela vai servir como um resumo de como funciona a sua atuação dentro dessas engrenagens do romance. Eu cito: o Sr. Galt se via como um eletricista da alma humana. Em uma cidade pequena como Castle Rock, todas as caixas de fusíveis estavam alinhadas perfeitamente umas ao lado das outras. Tudo que você tinha que fazer era abrir as caixas, então começar a fazer uma ligação cruzada aqui e ali. Você ligaria uma Wilma Jersky com uma Nettie Cobb usando fios de outras duas caixas de fusíveis, as de um sujeitinho jovem como Brian Rusk e de um bêbado como Hugh Priest, digamos. Em algum momento, você põe um desses fabulosos trabalhos de fiação a teste simplesmente para ter certeza de que tudo estaria funcionando corretamente, exatamente como ele fizera hoje. Então enviaria uma carga pelos circuitos vez e outras para manter as coisas interessantes, para manter as coisas quentes. Todo necessário era uma compressão da natureza humana e é claro que se trata de uma questão de oferta e demanda. Leland Galt refletiu enquanto olhava para a cidade adormecida. E por que fazer isso? Bem, porque sim, no fundo. Porque sim. Está no capítulo 11. E tudo que vem em seguida desse capítulo vai seguir uma lógica dupla. Primeira diz respeito à política de boa vizinhança da qual cidades pequenas adoram se gabar e que tem os seus limites, mostra o Stephen King. Todo ser humano tem aquele momento em que sua paciência e sua civilidade vai acabar. Então todos nós teríamos um homicida sem escrúpulos escondido nas profundezas da nossa psique. Basta perdermos algumas garantias e sermos ameaçados de certa maneira e toda a nossa civilidade vai para o espaço. O Leland Galt é um mestre em identificar esses pontos fracos, portanto. Isso torna ele o diabo. A segunda lógica sendo operada aqui diz respeito ao consumo, as necessidades criadas por produtos dentro do nosso tipo de sociedade. Então, uma das constantes nas negociações feitas nessa loja Needful Things é a evocação de frases do seguinte tipo: eu realmente preciso disso, ou eu não daria para ter um desses. Sempre quando uma pessoa solta isso, o Leland Galt sorri, porque ele sabe que ele fisgou a pessoa nesse exato momento. E às vezes quando as pessoas falam isso, elas estão falando de artigos de luxo que realmente custariam mais do que ela conseguiria pagar por toda a sua vida. Mas o Leland Galt é um comerciante diabólico justamente porque ele não se preocupa com valores. Ele compra a sua incapacidade de pagar pelo produto. Com ela vem a sua lealdade, e lealdade é sempre um valor incerto. Ela é determinada pelo espaço indefinido do seu desejo como comprador, e é sempre impossível dar uma quantia exata para o quanto você deve para um cara ou para uma empresa mal intencionada. E no romance do King, isso equivale a você vender a sua alma. O senso de decência interiorano das personagens, curiosamente, impede que elas simplesmente deixem de cumprir uma promessa
e deixam de pagar uma dívida para esse cara. Elas acabam sendo impelidas a fazer coisas que jamais fariam em situações comuns por estarem imersas nessa lógica perversa de uma dívida indeterminada. Você vai achar entrevistas do Stephen King nessa época dizendo que o livro é um comentário sobre o consumismo e a situação dos Estados Unidos nos anos 90. E segundo o site do Fundo Monetário Internacional, naquele ano famílias americanas tinham um total de dívidas equivalente a 61% do PIB do país. Com a crise de 2008 isso só piorou. 96% do dinheiro que o país recebia todo ano existia em termos de dívida. Isso equivale assim hoje em dia a 20 trilhões de dólares por ano. E o livro foi lançado no que era visto como uma era de ouro do neoliberalismo e da tal política Reaganomics que redundou em várias crises subsequentes. Então eu vou deixar a recomendação de um artigo de economistas mesmo, que tratam de Needful Things como um comentário coerente de Stephen King àquele momento social do país. E de fato o subtítulo desse artigo propõe o livro como uma visão distópica do capitalismo no seu momento de triunfo. Então fica o link para quem quiser ler esse artigo. Eu não vou me deter tanto nesse ponto por um motivo, porque eu não acho que Stephen King seja um pensador tão coerente assim sobre assuntos mais complexos como economia e sociedade. Seus livros são mais retratos coerentes de traumas e dinâmicas de cidades pequenas, e seu alvo principal me parece ser mais entreter e aterrorizar. Eles estão longe de serem livros políticos ou com comentários sociais muito rigorosos. E de qualquer forma, esse é um livro magnificamente bem escrito. Ele pareceu mais ousado que os demais por misturar pequenos episódios da vida comum daquela cidade para então formar esse mosaico de personalidades, de vícios e de segredos que doam um caráter único que a gente já conhece de Castle Rock. É uma abstração falar isso, mas quem conhece bem cidade pequena sabe atribuir certas qualidades a elas. Porque é como se cidades tivessem sua personalidade própria e segredos que grudam nelas. A literatura permite a gente falar sobre cidades como grandes personagens de uma forma que nenhuma ciência social ou mesmo urbanismo consegue, o que é interessante. Então, quem gosta de literatura em inglês já deve ter visto uma tentativa semelhante de retratar as peculiaridades de uma cidade em James Joyce, por exemplo. O Joyce, no começo do século XX, está a todo momento escrevendo sobre a capital da Irlanda, onde ele cresceu. Nos Estados Unidos, isso foi particularmente bem sucedido num livro chamado Winesburg, Ohio, de um mano que pouca gente lê hoje em dia, chamado Sherwood Anderson. Ele escreveu esse livro em 1919, numa passagem do realismo para o modernismo, e esse livro funciona de modo muito semelhante. Cada conto dele é sobre a vida de uma pessoa que habita aquela cidade de Winesburg e trata mais dos fantasmas pessoais dessa pessoa. Nem trata muito do espaço onde ela mora. E a pessoa que é a personagem principal em uma história aparece como personagem secundária na outra, ou às vezes nem aparece na outra. E o resultado é um experimento literário muito ousado, que mostra como indivíduos afetam as vidas uns dos outros, às vezes sem nem saber como. Como pessoas vivem isoladas no próprio mundinho e perdem a oportunidade de interagir às vezes com outras pessoas por não ousarem expressar os seus desejos ou mudar a própria vida. E a solução para o protagonista desse livro é abandonar a tal de Winesburg, Ohio. Ele vai virar um jornalista numa cidade grande e nunca mais voltar para sua cidade natal, porque cidades pequenas não funcionam. É meio essa a ideia. E essa coisa de escrever grandes livros para tentar desvendar os espíritos das cidades virou uma febre com o tal movimento do Southern Gothic. A gente tem escritores como Willa Cather, o William Faulkner, que fazem isso muito bem ao falar de cidades devastadas e decadentes do sul dos Estados Unidos depois da Guerra da Secessão. E na televisão, o seriado Twin Peaks, de 1990, é o que está rolando na época que Stephen King está escrevendo Needful Things. E não por acaso ele faz uma homenagem a esse seriado do livro, comparando um policial do Castle Rock com um policial do Twin Peaks.
mas eles estão vivendo mais ou menos esse mesmo momento em que está revivendo essa tradição de falar sobre cidades e tentar entender o fenômeno urbano em si. E o King é muito exato nas suas referências e homenagens à cultura da época, e elas acabam ajudando a gente a entender que tipo de projeto ele está buscando nos seus livros. Pelo menos essa é a impressão que me ficou. Dá pra ir mais longe, sobretudo pra gente falar do finalzinho de Ace Merrill e sua morte, mais o relacionamento entre o casal Polly Chalmers e Ellen Pangborn. Que uma boa parte da narrativa se concentra justamente nesses dois. Eles são um dos poucos que sobrevivem a esse inferno final que Castle Rock vira no momento em que o Leland começa a entregar armas de fogo nas mãos das pessoas para protegerem suas bugigangas indispensáveis, entre aspas. E o próprio Ace ajuda ele a implantar um monte de dinamite e começa a implodir a cidade. No final da história, Castle Rock deixa de existir, aparentemente, mas em um livro em que nós vamos tratar daqui a algumas semanas, chamado Saco de Ossos, o seu xerife Ellen Pangborn vai reaparecer já casado com essa Polly, só que numa outra cidade do Maine. Então eu vou preferir me focar na história desse casal quando for para falar de Saco de Ossos. Então com isso eu acabo o episódio. A próxima obra é um livro chamado Nightmares and Dreamscapes, que na verdade é um conjunto de contos. Pelo que eu vi lá só tem um conto que se passa em Castle Rock, então eu vou me focar nele. Só que eu vou acabar tendo que ler o restante para procurar por temas relevantes ao nosso projeto. Então lá vai mais umas 800 e tantas páginas, então vai demorar para sair o episódio. Saiu um filme baseado no romance que a gente tratou hoje, cujo título aqui no Brasil foi Trocas Macabras, e conseguiram contratar o mesmo ator sueco gigantesco que fez a morte em Sétimo Selo do Bergman para fazer a figura de Leland Gaunt. Então fica esse filme como recomendação. Cuidado com o que vocês compram, e com isso eu me retiro. Shuns the forest shadow banks.